Meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para falar para vocês, na verdade, né, dar um review dos capítulos 6 até o capítulo 10. Eu confesso que eu não tinha achado até agora muito interessante, até a parte que chegou no capítulo 10, que chama Britney versus Christina. Achei mais interessante até agora. O capítulo 6 chama Double Deny Fantasy. Eu vou colocar aqui a página 5, página 46. É um capítulo inteiro para falar um pouco sobre, na verdade, um pouquinho assim, bem rápido sobre o relacionamento da Britney com o Justin, falando aquela coisa de sempre, né? Que os dois eram os maiores popstars da época, era o casal, né, do pop, digamos assim, e fala também sobre aquela aparição com aquela roupa jeans icônica que os dois combinaram. É praticamente só isso que eles falaram. Eu achei um capítulo jogado fora, na verdade. Na verdade, tem 3 páginas, mas sinceramente eu achei, sei lá, achei desnecessário ter falado sobre isso, de verdade, sobre um capítulo inteiro para falar o tanto que a roupa foi icônica. Na verdade, fala bem rápido sobre o relacionamento dos dois, fala só isso que eu tô falando com vocês, de que eles eram o casal, né, pop mais amado e o casal também mais popular de Hollywood. E fala sobre o impacto da roupa, o tanto que hoje em dia as pessoas continuam, né, usando às vezes em Halloween, ou que até a própria Katy Perry usou também em alguma premiação. Só. Próximo capítulo, que é inclusive uma música da Christina Aguilera, chama What a Girl Wants, fala, na verdade, sobre aquilo que eu comentei com vocês no início dos capítulos, sobre a questão do sexo, sobre essa coisa da Britney ter essa imagem mais virgem e o quanto que isso para a gravadora era muito bom, porque eles queriam passar, na verdade, um bom exemplo para as garotas adolescentes, né? Que tipo assim, ser virgem, esperar o companheiro certo, esperar o casamento é uma coisa boa, é uma coisa que as mulheres que se dão ao respeito, né, precisam fazer, as mulheres puras, as mulheres que seguem a igreja, né? Então fala bastante sobre isso, sobre essa questão e também dá alguns dados a respeito da questão do sexo nos Estados Unidos na época e fala também um pouquinho sobre até o problema que da AIDS, que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, você criar um artista pop extremamente popular, ainda mais uma mulher, que prega essa questão da pureza, de que a mulher deve esperar o casamento para poder transar e porque tem que ser o parceiro correto, o amor verdadeiro, aquela idealização utópica que a gente sabe que existe, né? Que é isso, na verdade. Então a gravadora tinha esse interesse, né? Em querer perpetuar essa imagem da Britney para as adolescentes e também agradar não só as adolescentes, né? Mas também os pais. Ou seja, a Britney seria um produto de pureza, né? Uma mulher pura que dá bons exemplos e, consequentemente, as vendas, né? Dos CDs e dos álbuns do merchandising vai ser extremamente positiva. Ou seja, a gravadora estava pensando apenas em ganhar dinheiro. A Britney era nova, né? A gente tá falando até os anos 2000, ela estava no Upside CD, o segundo CD, né, do Upside Did It Again. Então ela não tinha de fato voz, muito, né, assim, voz nem muito controle sobre essa questão da própria imagem, né? E aí, no capítulo 8, que chama Slave for PETA, né, que é aquele o PETA, né, que é aquela, não sei se é a ONG que fala, que protege os animais. Fala sobre o episódio do VMA, né, de 2001, que a Britney performou I'm Slave for You e utilizou uma cobra e tem um tigre dentro da jaula, né, no início da performance. Aí fala que houve um problema nessa apresentação com o pessoal do PETA por causa... PETA? Não sei. Por causa disso, que eles achavam que os animais iriam passar por muito estresse e tal. No final, a equipe dela, né,
colocou lá tanto a cobra quanto o tigre, e a autora fala que acha difícil a performance ser tão memorável se a Britney não tivesse pegado a cobra, né? Se a Britney não tivesse feito aquele movimento completamente inovador e chocante para a época, e que hoje em dia também é visto como uma das melhores performances da Britney. Ela acha que se não tivesse a cobra, né? Se a Britney não tivesse usado a cobra, não teria sido tão icônico, tão impactante. E aí ela dá alguns exemplos de outros artistas também que tiveram esse problema, e volta também a dizer que no clipe de Circus da Britney, né, esse assunto foi de novo retomado pelo pessoal do PETA, que eles não queriam a participação dos animais no clipe de Circus, porque né, tinha elefante e leão, né? Que isso poderia estressar muitos animais. Mas a gente sabe que nesse ponto, e até na época de Slave, eu não acho que a Britney tinha controle se ela poderia ou não ter alguma voz nessa questão de, não, se eles estão dizendo não vamos usar, eu não vou usar, eu não quero usar. Eu acho muito difícil a equipe dela ter falado, não, se você não quer, então a gente não vai fazer. Até na época de Circus, que a gente já sabia que ela já estava na conservadoria, e ela simplesmente não podia mandar em nada, né? Não podia falar nada. Então, é esse capítulo. Bom, eu achei ok. Assim, não acho que precisava de um capítulo inteiro para isso, não. Mas ok. No próximo capítulo, chama Not Quite John Hughes, que fala primeiro... Na verdade, esse capítulo, a autora fala sobre Crossroads, mas aí ela faz uma comparação que eu não entendi muito bem com aquele filme Mannequin, que o cara se apaixona por... Eu nunca vi esse filme. Já ouvi falar, que é um dos clássicos da Sessão da Tarde, né? Basicamente, o cara se apaixona por um manequim que ganha vida, e ele acredita ser a mulher da vida dele, a mulher perfeita. Mas, tipo assim, no final das contas, se você pensar, é um manequim, é uma mulher de plástico. E aí ela faz uma comparação com Crossroads, eu realmente não entendi essa comparação. E ela fala um pouquinho sobre como Crossroads foi recebido pela mídia, né? A gente sabe que Crossroads foi massacrado pelos críticos, né? Muita gente falou mal não só do filme, mas da atuação da Britney também. Grandes críticos falaram que era basicamente uma bosta, né? E aí a autora diz que acredita que um dos motivos de que o filme fez um sucesso, né? Pelo que ela fala assim, ó, o filme arrecadou 61 milhões de dólares globalmente. Isso não é um fracasso. E antes disso teve o filme da Mariah, né? O Glitter, que foi massacrado também. A Mariah também foi massacrada. E ele não teve um desempenho muito bom. Parece que ele só conseguiu 5 mil dólares. E ele teve 22... E ele custou 22 milhões de dólares. Então foi meio que um fiasco, né? Tipo, falhou. E o da Britney já não foi assim. E muita gente esperava que fosse ser assim apenas porque era uma cantora, a Britney no caso, igual a Mariah, sendo atriz. E muitas pessoas não acreditam que uma boa cantora pode ser uma boa atriz. Já tem o próprio preconceito aí. Mas aí os números foram surpreendentes e ela acredita que um dos motivos disso foi porque a diretora era a Tamara Davis, que ela já participou ela já fez clipes de bandas famosas, tipo Sonic Youth, e a roteirista foi a Shonda Rhimes, né, a criadora de Grey's Anatomy. Então foi um filme conciso, foi um filme que teve início, meio e fim, diferente do que foi o Glitter da Mariah, que a história... Eu vi o filme, mas eu era muito nova, eu era adolescente quando eu vi o filme da Mariah. Mas eu lembro que quando eu vi o filme da Mariah, eu não achei o filme um fiasco, de verdade. Mas eu lembro que ela foi extremamente massacrada. E aí a autora diz que o da Britney, a diferença foi que o elenco foi muito bom, né? Foi muito bem escolhido, assim como a roteirista e a diretora. Então o filme teve uma lógica, teve uma história e um roteiro bom. E que foi feito para teenage girls. E realmente, gente, o filme foi feito para meninas, adolescentes no geral. Não foi feita para homem hétero adulto. Vamos combinar. Então, tipo assim, todo esse pessoal, né, todos esses críticos, tanto do The New York Post, The New York e uns outros
Baltimore Sun, né? Essas revistas e tal. Todos os artigos realmente massacraram não só a Britney em termos de atuação, como o filme dela, falando que é um filme idiota, um filme bobo, um filme retardado, que a atuação dela foi uma merda. Mas eu acho que é um pouco disso que a autora disse. O Crossroads não é um filme realmente carregado de filosofia, carregado de drama ou de questões de existencialismo. Ele fala sobre questões simples para adolescentes, né? E não é feito para gente grande, não é feito para adulto, ainda mais não é feito para homem hétero, né? Tem um pouco disso. Aí fala também, é claro que eles atacaram um pouco essa questão de que tem cenas que a Britney tá, aquela que ela tá de calcinha e sutiã dançando no início do filme, né? Cantando Madonna. Depois que ela, quando ela vai tentar ter a primeira vez dela, aí fala, nada, tipo assim, não tem nenhuma surpresa ver a Britney quase pelada. Aí ela volta a falar um pouquinho que teve essa questão do machismo também, que muito do que a autora achou é que todos esses artigos foram escritos por homens héteros adultos, e eles atacaram e tentaram depreciar a Britney pelo simples fato de que ela parecia de calcinha sutiã ou com pouca roupa, e que isso, tipo, desmerecia ela. Tipo, mais uma vez, a Britney Spears sem roupa, ou com pouca roupa. Isso realmente é um machismo, porque existem filmes maravilhosos que tem nudismo e tem as mulheres quase peladas, e isso não é tido como um problema, e eu acho que nem deveria ser tido como um problema. E assim, as situações que a Britney ficou quase pelada são situações que uma adolescente no quarto ficaria. E que uma adolescente que tá prestes a perder a virgindade também ficaria. Então, assim, qual o problema? Existe um contexto nisso. Aí ela questiona, falando que tem algumas falhas no filme, que é o fato da Britney, tipo assim, a Britney tá cantando no quarto, ela não é uma cantora expert, na verdade a Lucy, né, não é uma cantora expert, não era o sonho dela ser cantora, e de repente, quando elas estão no karaokê, ela consegue criar uma rotina, né, tipo assim, ela consegue criar um número de dança e de canto. Mas eu não acho que, tipo assim, a Lucy tinha que necessariamente querer ser cantora e querer ser artista, minha visão, tá? Pra poder criar um número de karaokê, por exemplo, com as amigas. Até porque, se vocês repararem, né, tipo assim, a performance é uma performance simples, é uma performance que eu vejo, por exemplo, eu criando com duas amigas minhas, na sala da minha casa, por exemplo. Eu não acho que, tipo assim, a personagem da Lucy tinha que ser boa em música ou ter já desde o início, ter uma veia artística. Ela pode ter desenvolvido isso ao longo da viagem. E tipo assim, e a coreografia que ela fez não foi uma coreografia Beyoncé no Super Bowl, por exemplo. Então eu realmente não acho que isso é uma falha do filme. Realmente eu não vejo isso. E aí ela também fala outra coisa. Ela fala que achou. Ela achou. Como é que é? Ela achou que tem algumas coisas que não foram muito bem explicadas. Que ela fala essa questão. Fala da questão de que não fica muito bem explicado quanto que o pessoal, né? Quanto que eles tinham arrecadado ao longo da viagem, quanto que eles tinham de dinheiro. Mas isso foi abordado uma vez no filme. E que, como assim, todos estavam sempre com uma cara de descansados e relaxados, fazendo uma viagem longa de carro, parando em motéis e comendo mal e dormindo mal. Ô, gente, eu não acho que isso é tipo um questionamento. Tipo assim, eu até acredito que vocês vão concordar comigo. Tipo, quando vocês assistem o filme, vocês ficam de fato preocupados nessa questão de quanto que eles têm em dinheiro? Tipo assim, é uma coisa necessária para ficar falando o filme inteiro? Porque isso foi abordado no início, quando eles estão lá na Waffle House, e depois quando eles precisam de dinheiro para poder pagar o conserto do carro. Então, assim, eu não vi. E os lugares que eles vão dormir são lugares, tipo assim, realmente simples mesmo, pra mochileiros. Eu não sei por que teria que ter a necessidade
de ficar falando sobre, a gente tem tanto agora, então a gente só pode gastar tanto durante o filme. Eu não acho que isso era uma coisa importante. Eles já abordaram isso e tá ótimo, de verdade. Depois vocês me dizem o que vocês acham. E essa questão dos personagens estarem com uma cara fresh, né? Eu achei bem nonsense também, porque na verdade eu achei todos bem com uma cara de boa. Então quer dizer que a pessoa tem que ficar toda arregaçada numa viagem de carro. Então, por exemplo, a Kit, a gente sabe que ela é uma menina extremamente vaidosa, ela vira e mexe, ela tava passando maquiagem. A Mimi também gostava de se produzir um pouco mais. A Lucy era a que menos fazia maquiagem, e o rosto dela sempre parecia que, tipo assim, tava limpo. E aí ela prendia o cabelo, elas estavam com calça de moletom. Tipo assim, eu não entendi, eu não acho que isso não é lógico no filme. É uma coisa que eu nem nunca parei pra pensar e nunca reparei, porque eu nunca falei, nossa, como assim eles estão todos bem arrumados dentro do carro? Eles não estão bem arrumados, eu acho que é uma coisa casual. Agora, qual o problema das meninas também usarem roupas casual e gostar de pôr um brinco, um batom, deixar a unha bonita? Tipo assim, qual o problema disso? Já existia unha de acrílico na época que a Mimi usava. Eu realmente achei bosta esses dois levantamentos, porque eu não acho que tem nada a ver. E aí é isso. É isso, esse capítulo. E fala também sobre empoderamento feminino no filme. Eu não acho que tem de fato eu não acho que é tipo empoderamento feminino. Eu acho que aquela parte da Mimi, né, com a questão do estupro e até a Kit quando ela deixa um namorado abusivo, eu acho que na verdade eram coisas diárias que as adolescentes enfrentam. Então eu acho que na verdade acho que o filme expõe isso, mas eu não acho que era de uma forma para empoderar. Eu acho que era uma forma de expor um dia a dia e um problema que era recorrente, que ainda é recorrente no mundo dos adolescentes. Eu acho. E aí no capítulo 10, que é Britney versus Christina, fala sobre a rivalidade das duas, né, como sempre. Fala também sobre o VMA de 2003 com a Madonna, fala sobre aquela rivalidade quando a Christina Aguilera assinou com a Coca e a Britney assinou com a Pepsi, né, que as duas aproveitaram, né, a Pepsi e a Coca aproveitaram para fazer essa brincadeira de rivalidade entre as duas. O início é interessante porque eu lembro disso mesmo, eu lembro que a Cristina era tida como a melhor, entre aspas, porque ela era vista como ela tinha a melhor voz, ela era tida como uma cantora real, e a Britney era tida apenas como uma performance falsa, porque ela tinha autotune. Se a gente pegar o Baby One More Time e o Oops, I Did It Again, não existe tanto autotune assim, não. Baby One More Time eu não vejo autotune, inclusive é um dos CDs que eu mais gosto da Britney, porque a voz dela tá mais grossinha, justamente porque tá mais crua. E se a gente parar pra pensar, na música When You Put Your Hands On Me da Christina, do debut, ela também utiliza muito autotune. Então, assim, não entendi a comparação. Mas na época, e eu ficava com muita raiva quando isso acontecia, porque na época isso era real. A Christina é cantora. E ela é verdadeira. E a Britney, na verdade, ela é só uma performer. Ela não sabe cantar. E isso me irritava. Como a Britney não tem voz, a Christina tem, então a Christina é melhor. Isso eu ficava bem irritada. Então abordou que eu achei interessante, porque realmente no início dessa briga das duas, né, dessa rivalidade, realmente existia isso. Aí fala também que, por exemplo, a Britney trabalhou com o Max Martin, depois a Christina queria trabalhar com o Max Martin também, aí ela trabalhou. E ela diz também que ela não queria, a Christina, né, não queria ser alvo de comparação com a Britney, nem com os Backstreet Boys, nem com o NSYNC. Ela queria poder ter, tipo assim, ser ela sem tipo de comparação. Mas pela mídia, isso é inevitável. E é interessante também que eles falam que a Christina, ela nunca fez o papel de boa moça, virgem, como a Britney fez, né? E aí, se a gente pegar o clipe de Nina Battle, What a Girl Wants, Come On Over, realmente a Christina não foi por essa linha de virgem, de pura. E a Britney já fez já teve mais esse papel. E aí eles dizem que a Christina
sempre foi mais sexy do que a Britney, porque a Cristina nunca fez um papel de virgem ou de pureza. Ela já foi direto, tipo assim, sendo uma garota, e aí logo depois ela foi pra fase dirty dela. E a Britney, na verdade, teve meio que um break free, né? Na minha opinião, em Don't Let Me Be the Last to Know, né? Na minha opinião. Que aí começou a chocar, a galera começou a encher o saco e aquela coisa toda. E aí em Slave, a Britney acabou com esse papel de ser santa e pura. Lembrando que a Britney fez aliás, a Britney foi vista assim porque tanto o empresário dela quanto a gravadora dela criou essa imagem. Ela não tinha escolha ou voz de falar, não, eu não quero fazer assim, é melhor a gente fazer X. Primeiro porque ela era novinha, ela começou a carreira dela, ela assinou com a Jive, ela tinha 16 anos. Segundo, que ela era nova no mundo do showbiz. Então não era ela que coordenava a carreira dela, eram os empresários, era a equipe dela, era a gravadora, assim como a Cristina. A Cristina foi coordenada de uma certa forma e a Britney de outra, né? E aí eles fazem também aquela comparação que logo depois que a Cristina veio com Dirty, né? Que a Cristina veio com Dirty, e teve também muita gente depreciando a Cristina, dizendo que ela era tipo white trash people, que ela tinha uma aparência de suja, quando ela usava, tipo, muito aquela make mais pesada, né, da época de Stripped, o cabelo escuro, ela ficou mais bronzeada, tipo assim, ela abandonou o cabelo louro, aquela pele branquinha, maquiagem leve, né, ela já foi pra uma coisa mais dark, na minha opinião. E eu acho uma babaquice, uma idiotice terem taxado. Eu lembro dessa época, terem taxado a Cristina como trash, como se ela fosse uma mulher suja, pela maneira que ela se vestia, porque ela mudou, né? Ela tava mais bronzeada, ela pôs piercing, a maquiagem pesada, o cabelo escuro. Então muitas pessoas não gostaram disso. E pra ela foi uma libertação, né, pra Cristina. Tanto é que o Stripped é um dos álbuns mais pessoais dela. E nessa época a Britney tava loura, tava diferente, né? Tava fazendo aquele contraponto, a Britney loura e a Cristina morena. E aí eles falam que mesmo assim a Cristina conseguiu apelar mais, que a Cristina na verdade apelou muito, né? Que o clipe de Dirty para muitas pessoas da mídia, né, que escreveram artigos a respeito, era um clipe extremamente forçado, um clipe com muito, como é que fala? Não era um clipe sensual, ele era um clipe de mau gosto. E o Slave já conseguiu ser um clipe sensual, mas que também era visto para muitos críticos como um clipe exagerado, um clipe que era muito sexual. Ou seja, aquela coisa, né, gente? É impossível agradar o mundo todo. Eu não vejo o Stripped assim. Eu não, aliás, o Dirty, eu não acho que é um clipe forçado e eu não acho que a Cristina tá forçando nada. Eu acho que é a maneira dela, é a visão dela de ser do que ela considera ser uma mulher sexy, assim como a Britney no Slave. Mas enfim, esses críticos aqui, igual eu falei, né? Pra mulher eles sempre vão descer a lenha. E aí eles falam, né, sobre a campanha da Pepsi e da Coca. Fala também sobre o X Factor e o The Voice, né? Que a Cristina foi pro The Voice e a Britney foi pro X Factor. E é interessante que tem uma, como é que fala? A Cristina. Não, e fala também de quando a Britney terminou com o Justin. A Cristina foi logo fazer uma turnê com ele, né? Que eles fizeram a Strip It e a Justify Tour. E que aí muita gente começou a achar que tava tendo um romance entre os dois, e teve muita gente falando, a Cristina Aguilera sempre em segundo lugar, pegando o resto da Britney. E aí eu achei interessante que tem uma fala que a Cristina fez da Britney quando elas eram mais novas, que a Cristina chamou a Britney, foi no ensaio do VMA, a Cristina fala assim, que achou a Britney com um comportamento estranho durante os ensaios, e falou assim, toda vez que eu tentava começar uma conversa com ela, bem, vamos dizer que ela parecia nervosa o tempo todo, alguém que precisava desesperadamente de um guia, Cristina disse, né?
Aí a Britney falou assim, como se ela tivesse perdida. Aí a Britney respondeu, garota perdida, eu acho que provavelmente é o outro caminho. Eu não acredito que ela disse isso sobre mim. Então, assim, nessa pouca interação que elas tiveram, né? Aí, depois de um tempo, isso 2003, né? E a Cristina fala também o tanto que ela ficou chateada e se sentiu desrespeitada com aquela questão do VMA, né? Que depois que a Britney beijou a Madonna, eles mostraram Justin, aí cortaram metade do beijo da Cristina, ela se sentiu desrespeitada. É claro que a mídia caiu em cima, né? Muita gente também começou a falar, lá, Cristina Aguilera, segundo lugar, como sempre. A Britney pegou o lugar dela, tipo assim, a Britney sempre vai ser melhor. Então sempre tinha essa comparação de que a Cristina era melhor porque ela era mais real, porque ela tinha uma voz melhor que a Britney. A Britney era pior porque a Britney não tinha nada além de corpo e só dançava e utilizava de autotune, não sabia cantar, não tinha voz. E aí também era tido como, a Cristina sempre pega as sobras da Britney. A Cristina tá sempre imitando a Britney, porque a Britney fez Slave, a Cristina fez Dirty. Teve essa questão do beijo. Enfim, isso pra mídia na época era maravilhoso, né? E entre uma e outra declaração delas. Aí, o que eu achei interessante é que depois, né, dessa fase dos anos 2000, a Cristina mudou o tom dela, né? Assim, ela começou a falar coisas mais empoderadas, ela começou a olhar mais para essa causa feminista e também da causa de defender outras mulheres, de elevar as suas colegas de trabalho. Então a narrativa dela mudou. Eu acredito que também ela amadureceu muito e ela também passou por muitos traumas dentro da indústria, assim como a Britney, obviamente. Ela até fala disso em algumas entrevistas, ela até falou disso no Untucked do RuPaul's Drag Race, temporada 9, que ela foi juíza. Eu achei interessante. E aí ela começa a falar sobre essa questão de apoiar e enaltecer as amigas de trabalho, né? As mulheres de trabalho. Ela até diz que muito do que ajudou as artistas, vou falar mulheres, as artistas a terem mais voz e a mais controle da narrativa, ter mais controle de sua própria narrativa, foi por conta da mídia, né, das redes sociais. Porque desse jeito, o artista ele tinha contato direto com os fãs, digamos assim. E então os fãs não precisavam recorrer à mídia, a notícias no sentido de revistas, de fofoca, tabloides, essas coisas. E eu acho que ela tá certa, eu acho que isso aconteceu mesmo. As artistas começaram a ter mais controle da sua narrativa. E ela disse que se essas mídias existissem, né, as redes sociais, existissem nos anos de 2000, ela e a Britney provavelmente teriam feito uma música juntas. Porque, né, muito dessa questão da mídia era realmente para botar fogo entre as duas, né, para criar essa rivalidade. Lembrando que também existiu o Backstreet Boys e o NSYNC, e não tinha 1% de mídia criando essa rivalidade de boy band masculina, como fizeram com a Britney e com a Cristina, né? E aí, hoje em dia, a Cristina é uma mulher madura, deu depoimentos maravilhosos e muito bacanas a respeito da Britney, em relação à Britney, e termina falando assim, né, que as duas, na verdade, já seguiram o caminho, tipo assim, largou isso de 2000 lá atrás, até porque elas eram adolescentes na época, e que hoje em dia parece que a mídia e as pessoas não esqueceram e não superaram essa rivalidade. E a gente pode ver isso claramente, tipo assim, um tempo atrás, quando teve aquela confusão lá do Britney versus Christina, porque um stories na conta da Britney foi feito, como se a Britney tivesse falado. Isso aí pra mim é uma incógnita até hoje, se a Britney de fato falou isso, ou se ela não viu que a Cristina fez uma carta aberta, né, falando para ela sobre a questão do Free Britney e dando apoio desde o início, até porque a Cristina também sofreu com um pai abusivo, né, que batia na mãe dela. Ela também teve uma infância muito traumática e ela simpatizou isso com a Britney, teve essa empatia. E a Britney fez aquele stories chateada, meio que atacando a Cristina, quando a Cristina não falou muito bem, muito rápido sobre a conservadoria depois, que ela tava no tapete vermelho, lá acho que é do VMA Latino, né? E aí deu aquele
aquela guerra entre Britney e Christina como se a gente estivesse nos anos 2000 novamente. Eu só quero lembrar que hoje em dia, eu acho que a gente ficar alimentando rivalidade feminina é ridículo. Não traz nada de bom. E é o que eu falei, eu acho que a gente pode gostar de uma artista sem depreciar outra artista. E é isso. Então, assim, esse capítulo com a Cristina até agora foi o que eu mais gostei. Vamos ver os próximos capítulos. No próximo vídeo eu vou fazer resumo para vocês dos capítulos, dos capítulos 11, 12, 13, 14 e 15. E vamos ver se o livro fica mais interessante do que eu estou achando. Teve um pouquinho de informação nova, mas assim, eu ainda não senti que a minha leitura engatou e nem que eu fiquei completamente envolvida nessa leitura. Eu tô lendo, esperando um capítulo inteiro com novas informações e um capítulo que vale a pena, assim, de ler. É isso. Mas vão me acompanhando aqui no canal, me diz aqui o que vocês estão achando desses reviews, e quando chegar na parte das fotos eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Beijo grande pra vocês.